Acho que dá para me ver direitinho. Tá dando para ver direitinho, né? Está bem claro aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu abrir o meu negócio. Ai, Nossa. Esperar o pessoal chegar. Baby. Ainda tem que pegar meu slide aqui, né? Cadê meu slide? Isso. Tem que pegar. Giro delas. Marconi, né? Você tá aí na sala? Acho que seu fone tá desativado. Aí você ativa aí. Deixa eu abrir para todo mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Deixa eu abrir essa aula para todo mundo, que acho que eu esqueci de fazer isso. Peraí. Abrir. Bom, agora qualquer pessoa pode entrar. Boa tarde. Quem é Giro Delas? Qual é o nome? Seu nome? Giro Delas. Ó, chegou Balbino Aguiar. Agora está aberto para todo mundo. Todo mundo pode entrar e assistir a aula. Vocês vão tirar dúvidas, tá, gente? Depois que eu explicar esse curso e tal, vocês vão poder tirar dúvidas, né, com relação a suas dificuldades, né, que vocês têm com redação.
Eu nunca pensei que fosse trabalhar com redação, sabe? Mas aconteceu, né? A vida é assim, né? A gente planeja uma coisa e acontece outra e a gente vai. Se vocês quiserem conversar, vocês podem desativar o fonezinho no microfone de vocês. Aí vocês podem fazer perguntas. Você é de Bahia? Cara, eu nunca fui na Bahia. Eu pretendo ir. Assim que eu passar no meu concurso, ficar rico. Eu também estou estudando para concurso, tá, gente? Não tenho tido tempo para estudar, mas hoje vai ser o dia. Hoje e amanhã. E aí, pegar para. Balbino, qual é o gênero? É dissertativo argumentativo, aquele gênero que o Enem aplica? Se for, sim, eu ajudo. Ó, eu tenho ajudado o pessoal com a banca FGV, FCC, com a Sebrasp, com a IBFC, com a OSP, IDECAM, IDECAP, deixa eu ver se tem mais, Comperv, já dei aula para todas essas, assim, para as pessoas que estão fazendo concurso para essas bancas. E, assim, a maioria dos gêneros textuais, a maioria é o mesmo, assim, é dissertativo argumentativo, né? E a maioria das bancas trabalha com o mesmo gênero, né? É o mesmo gênero, porém, quando se trata de um concurso de nível superior, de um cargo muito alto, aí eles dão questões mais específicas dentro do gênero dissertativo argumentativo, né? Que aí envolve o conhecimento técnico da área dentro do texto. E aí isso, não sei se torna a prova mais difícil, né? Eu acho que torna um pouquinho mais. Então, a pessoa que tem a formação em direito vai trabalhar um texto dissertativo argumentativo aplicando conhecimentos do direito. A pessoa que vai trabalhar na área da saúde vai trabalhar um texto dissertativo argumentativo dentro da área da saúde, aplicando conhecimentos da área da saúde, né? Eu, por exemplo, sou da educação, aí, né, você tem estudo de caso. De caso tem a ver com a minha profissão, e aí eu tenho que apresentar uma solução dissertativa, né? Tem introdução, desenvolvimento, conclusão, e com relação ao conhecimento que eu tenho acerca de como o Estado funciona para, digamos, garantir alguns direitos básicos do cidadão. Nesse caso seria o aluno, né? A FCC é meio dificinho, né, na discursiva, né? Pode desativar o microfone se quiser falar, tá? Pode ficar à vontade. Beleza, tá bom. Será que vai dar mais gente? Eu sei que, assim, eu coloquei, assim, do nada, né, a, o link e tal, mas é porque eu hoje ainda vou estudar, vou fazer minha caminhada com meu cachorrinho. Na verdade, o cachorro é da minha mãe, mas eu passei com ele. E aí eu pensei, quanto mais cedo, melhor. Cara, a FCC, ela é difícil, tá, na discursiva. A Sebrasp também é bem difícil. A FGV, ela é mais difícil nas objetivas. Você acredita que eu acho mais difíceis as objetivas? Já a discursiva da FGV eu acho mais fácil. Muita gente pode achar que é um absurdo isso, né? Então, eu acho a discursiva da FGV muito mais simples do que a Sebrasp, do que a FCC, e eu acho a discursiva da FCC um pouquinho mais chato, porque é isso de casa, né? Isso de casa é chato mesmo, né? Mas se você treina, fica fácil, né? Eu estou dando aula para uma moça que vai fazer uma prova, né, da FCC, e eu estou ajudando ela, e até que está sendo legal, cara. Tá sendo bem legal. Edilene, boa tarde, Edilene. Tudo bem? Tarde. Boa tarde. Você é Tudo de onde, bem? Edilene? Sergipe, Ah, o povo do Nordeste é o que mais aparece aqui, tá? É o povo que mais presta concurso nesse país, eu acho. verdade. Somos concurseiros. Que bom, mas ó, tem que
dizer assim, ó, esse é o último concurso, sabe? Que aí Ai, Deus. tem que passar, tem que passar. Exatamente. A Rita de Cássia entrou agora. Bem-vinda, Rita. Boa tarde para você. Boa tarde para quem estiver chegando agora. É o primeiro concurso de vocês, não, né? Quem quiser pode abrir o microfone aí, tá? Para falar. É a minha primeiro concurso que eu vou estudar para passar. É o primeiro. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês que pode ser muito boa. Muito, muito, muito boa. Bob, não sei, talvez o governo federal use a Sesgran Rio, que ele usou a Sesgran Rio na CNU, né? Na CNU. Mas FGV, essas mais conhecidas, FGV, FCC, Sebrasp, é o cão na discursiva. Já dei várias aulas com conteúdo, né, com propósito da Sebrasp. Mas também digo assim, que a Sebrasp também é a banca que tem um certo rigor e ela é muito transparente. Então, eu trabalho com proposta da Sebrasp nas aulas e o site da Sebrasp coloca lá a prova, a proposta de redação, coloca o padrão de resposta que ela estava exigindo, né, ou pelo menos um repertório que ela exige ou exigiu do candidato. Ela coloca os quesitos que ela avaliou. Então, é uma banca muito transparente, apesar sei lá, de algumas polêmicas aí, né, mas... Boa tarde, Maria Josenilda. Tá chegando mais gente, que legal, fico feliz, tá, gente? Chegou Ângela Araújo. Boa tarde, Ângela. Seja bem-vinda. Fique à vontade, tá, gente, para perguntar alguma coisa, para. Enfim. Eu entrei nesse mundo da redação, gente, foi muito, muito, muito por acaso. Eu estava fazendo faculdade, estava fazendo curso de letras pelo IFES de Vitória, que é aqui no estado do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. E é um dos IFES mais difíceis de entrar, de passar, enfim, de sair depois, porque é difícil, né? E lá eu comecei a fazer estágio logo no início do curso, e aí por volta de 2019, eu entrei no curso em 2017, eu já estava ali, já quase perto dos 30. Eu tenho 37 anos, vou fazer 38 esse ano, gente, estou ficando velho. Né? Eu tô ficando velho. E aí eu entrei na faculdade, assim, tal, e já queria ir para a sala de aula, né? Porque eu acho que quem gosta de ensinar quer ir para a sala de aula, né? Aí eu fui trabalhar numa escola pública, aqui na periferia de Vitória. É uma escola de ensino médio, em que eu também fui aluno lá. Eu fiz EJA. Então, tem alguém aqui do EJA, gente? Alguém que já abandonou os estudos e voltou, teve dificuldade? Eu tive muita dificuldade. Eu tive que trabalhar muito cedo, né? Desde os 13 anos que eu comecei a trabalhar. Trabalhava com meu pai, e depois meu pai teve que demitir a gente. E aí eu fui para um supermercado, gente. Supermercado, era o Walmart na época. Aquele supermercado me escravizou de tal forma que eu adoeci mentalmente, sabe? Aí eu pedi conta, e aí, quando eu estudava, eu não conseguia. Quando eu trabalhava, eu não conseguia acordar cedo e estudar, prestar atenção na aula, eu dormia nas aulas. Isso impactou muito a minha formação acadêmica, né? Porque eu demorei mais de 10 anos para terminar o ensino médio. Então, não sei se vocês já passaram por isso. Foi bem difícil, sabe? Assim, bem difícil. Aí eu escrevi um texto sobre essa minha dificuldade, né, de terminar o ensino médio, quando eu estava lá na faculdade, lá na universidade, né, que é a instituição federal de ensino. E aí o professor gostou do meu texto, ele publicou no livro. Vocês acreditam? Eu só não estou com o livro aqui, mas eu tenho ele em PDF. Nossa, cara, eu entendo. Eu estou com ele em PDF. Se vocês quiserem depois, me procurem no privado. Esse é o meu telefone. Daqui para vocês. Eu mando esse texto que eu escrevi. E a gente lançou esse livro esse ano. Foi bem legal. E aí eu contei um pouco dessa história, né? Que a classe pobre,
Eu nem falo classe trabalhadora, né? Porque a classe média é trabalhadora, mas não é pobre. A classe pobre, ela começa a trabalhar muito cedo, então ela acaba abandonando os estudos por conta disso, né? A gente trabalha cedo porque tem que ajudar em casa. E nem para a gente comprar um smartphone, né? Não é para a gente nem comprar roupa. É para a gente ajudar em casa. E aí eu tive essa dificuldade de terminar e tal. E aí fiz o EJA à noite lá, a escola me abraçou muito. Boa tarde, Lindalva. Seja bem-vinda. A escola me ajudou muito, a diretora era muito amorosa, os professores eram muito compreensivos, bem legais. Então, assim, foi uma escola que me abraçou muito, eu tenho uma eterna gratidão. Aí eu falo dessa escola também no livro. E aí eu publiquei não, né? O professor publicou esse livro. Boa tarde, Ailton, tudo bem? Publiquei, a gente publicou esse livro e E assim, foi bonito, né, de a gente ver pessoas contando suas histórias, né, de dificuldades financeiras, dificuldade de frequentar a escola, dificuldade de entrar no ensino superior, porque por mais que a gente tenha cotas, muitas famílias ainda têm essa ideia de que o curso superior é para classe média, não é para pobre. Pobre tem que trabalhar cedo e garantir um salário mínimo e viver com isso e sabe, tocar a vida com salário mínimo. Isso é uma mentalidade, né? Mas tem que mudar essa mentalidade, senão a gente não vai melhorar de vida. Melhor de vida, assim, entre aspas, né, gente? A gente que faz faculdade, que se forma, a gente tem um pouquinho mais de dignidade, mas as dificuldades continuam, né? Então, eu falo entre aspas nesse sentido, né? A gente estuda, trabalha, mas digamos que a gente tem mais, digamos, a nossa empregabilidade, ela melhora quando a gente tem um curso superior. Porque o Brasil ainda é um país com muitos analfabetos funcionais, pessoas que não terminaram o ensino médio. A gente tem 15% da população que tem curso superior, está chegando a 16, 17%. Ainda é muito pouco, é muito pouca gente que tem curso superior. Muitas pessoas com dificuldade de escrita, de compreensão, de interpretação de texto, e eu passo por isso nas minhas aulas com meus alunos. É por isso que eu criei, todo mundo um cafezinho aqui, gente, para dar aquela energia, sabe? É porque eu criei um curso de 6 meses. Mas alguém pode perguntar, né? Por que um curso de 6 meses, né? Eu pensei num curso de 6 meses, uma duração de 6 meses, e durante as minhas aulas com os meus alunos, eu percebi que as pessoas têm dificuldade com o repertório. Sabe o que é? O repertório é conhecimento da realidade, conhecimento da sociedade, como a sociedade funciona, como se dá as relações de poder no mundo, e como isso impacta o nosso cotidiano, como isso impacta é, no supermercado, como isso impacta. Eu estou colocando umas coisinhas aqui, mas só para me organizar melhor, tá? Como a falta de leitura do mundo, do nosso país, impacta na nossa falta de compreensão dos temas que caem, né, nas bancas. Então, quando eu passava uma proposta para meus alunos, o que eu faço, né, nas minhas aulas? Toda vez que eu passo uma proposta, eu escrevo um texto, aquele tema, do qual eu estou passando para eles, e geralmente os temas que eu passo são temas que as bancas já trabalharam, né? Então, não trabalho com um tema meu, assim, né? Trabalho com o tema que as bancas mesmo já aplicaram, e aí, em cima dessa proposta, eu crio um texto e, a partir desse texto, eu digo para eles como que se dá a construção do, do texto dissertativo argumentativo, né? Eu mexi numa coisa aqui, gente, não sei o que é. Eu sei que o negócio ficou estranho aqui. Eu sou dos anos 90, tá, gente? Então, vocês imaginam, né? Eu sou uma pessoa que está aprendendo ainda a mexer com as tecnologias digitais. O que é isso aqui, não, gente? Mas, enfim. Então, toda vez que eu passo uma proposta, eu passo pensando
como se eu fosse mesmo a própria banca corrigindo, né, o texto deles, né, dos meus alunos. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque, deixa eu parar aqui a apresentação, porque de repente volta de um jeito melhor aqui o meu negócio. Porque a ideia é preparar os meus alunos para o dia da prova, né? Mas aí, óbvio, né, que no dia da prova vocês não vão poder pesquisar, não vão poder debater comigo, não vão poder... Sim, só que, porém, quando a gente produz um texto e a gente está sempre pesquisando, construindo o repertório, a gente começa a introjetar e a memorizar dados importantes para a gente trabalhar num texto dissertativo argumentativo. Então, é muito importante, por exemplo, que a gente tenha conhecimento de mundo para que a gente possa também argumentar bem, para que a gente possa compreender um texto motivador, para que a gente possa entender qual é a proposta da banca com aquele tema. E o que eu mais percebo que as pessoas acham que o texto motivador é só um acessório, e ele não é. O texto motivador, ele está ali para dizer, olha, a banca está pensando nesse tema desta forma, desta maneira. E aí é para vocês interpretarem aquele texto motivador e sacar. Olha, a banca está exigindo essa leitura do tema. E aí você vai nessa direção, tá? A maioria das propostas tem textos motivadores, né? A maioria. Eu sei que a FGV às vezes não coloca, mas a maioria das vezes coloca, né? É o texto motivador. O texto motivador está ali para dar um norte, uma direção para o candidato não errar o tema. E eu vou dizer para vocês assim, a maioria das pessoas erram o tema. Eu falei que ia falar um negócio bom, né? Acabei esquecendo. Grande maioria das pessoas se inscreve no concurso, mas elas não comparecem. Então, notícia boa é essa. Metade das pessoas não comparecem. Aquela outra metade que vai aplicar, que vai lá fazer a prova, eu já trabalhei aplicando prova. Eu vou dizer coisas bacanas para vocês também. Eu trabalhei aplicando prova. Aquela metade que falta metade, né, na sala, né? Às vezes a sala tem 12 pessoas e a sala era para 30 pessoas, 40 pessoas no máximo. E a sala tem 12 pessoas fazendo prova. E aquelas 12 pessoas, a maioria não estudou. A grande maioria não estudou para aquela prova. E aí, sendo concurso de qualquer banca, qualquer tema, qualquer cargo. Pessoas não, né, têm tempo de estudar, ou estão ali só pela sorte, e elas não estudam. Uma minoria, bem minoria, se eu pudesse chutar assim, na minha cabeça, daqueles 50% que vão, uns 5% estudou de verdade. E aqueles 5% vão conseguir as vagas. Eu, por exemplo, estou estudando da minha maneira, do jeito que eu posso, e levo a sério. Então, eu sei que eu vou passar porque eu estou estudando de verdade. Estou me aplicando. Às vezes eu começo a estudar meia-noite e vou terminar 2, 3 horas da manhã. Mas eu sei que eu sou essa minoria que está estudando levando a sério. Mas essa minoria, né, sei lá, esse 3, 4, 5% dos candidatos passam porque eles estão estudando de verdade. Ou eles pagam um cursinho, pagam alguma coisa, ou assiste vídeo em aula no YouTube, mas eles levam a sério, e aí eles passam. Porque a grande maioria não estuda, não estuda. E vocês, acho que vocês estão ali nesses grupos de WhatsApp, vocês conseguem comprovar essa tese. A maioria fica ali conversando o dia inteiro. Eu não sei como o povo arruma tanto tempo para conversar. Eu não tenho esse tempo, sabe? Eu queria ter mais tempo de lazer e não tenho. Mas o povo arruma um tempo, assim, para conversar e falar besteira, inclusive, né? E acaba que não tá ali estudando, né? Podia estar estudando, podia, sei lá, né, gente? Tá assistindo uma videoaula, né? Eu tenho aulas gratuitas no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, e eu, quando dou uma aula gratuita como essa, eu coloco lá para as pessoas assistirem, né? No intuito de ajudar as pessoas. Então, a pessoa poderia estar estudando, né? E não está. Mas então, eu vou aqui falar sobre o curso, que esse é o objetivo, e
esse curso foi pensado nesse sentido, né? As pessoas têm muita dificuldade com repertório, as pessoas têm dificuldade com compreensão de texto, interpretação de texto. Então, eu pensei num curso que abarcasse várias bancas, mas também que trabalhasse compreensão, interpretação de texto, como construir cada parte do texto de maneira mais calma, mais tranquila, sem pressa. Então, o curso está dividido em 6 meses, e ainda eu tive que diminuir os conteúdos, sabe? Por conta disso, eu queria que as pessoas tivessem tempo para poder estudar, tempo para poder fazer um texto bem elaborado, tempo para poder tirar dúvida, não ficar naquela correria, naquela loucura, né? Muitos dos meus alunos, né, grandes, quase todos, trabalham. Então, eu sei da dificuldade que é, às vezes, tirar um tempinho para estudar. Mas, assim, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que fazer um certo sacrifício, né? A gente tem que fazer isso, não tem jeito. E aí, por exemplo, nesse curso de 6 meses, vocês vão aprender a compreender e interpretar texto. E, para isso, eu disponibilizei um repertório para trabalhar com vocês. Então, aqui, na construção de repertório, eu vou trabalhar uma breve história do Brasil, desde a colonização até a Lei Áurea. E aí aqui tem uns conteúdos que talvez eu não trabalhe, para trabalhar outros conteúdos de repertório mais atual que estão caindo em bancas, por exemplo. Ó, coisas que estão caindo sempre, assim, né, na banca. Aí eu coloquei uma outra aula de continuação da história do Brasil, Primeira, Segunda República, Estado Moderno, Constituição, a redemocratização do Brasil, o neoliberalismo, ideologia, o que é ideologia, quais são suas manifestações, né? Imaginação política, isso aqui é sociologia, isso aqui também é sociologia, liberdade de expressão e discurso de ódio, que está em voga ainda, sociedade e as tecnologias digitais, direitos civis e moral conservadora, minorias políticas, a função do Estado. Então, são aulas que vão auxiliar vocês a compreender diversos temas que estão caindo na banca e muitas vezes as pessoas ficam desesperadas. Desesperadas. Então, a ideia é trabalhar repertório e trabalhar com vocês a produção textual. E na primeira semana, eu vou trabalhar com vocês a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que eu acho assim, a maioria das pessoas já sabem a estrutura, né? Que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que muita gente escreve uma coisa na introdução, uma outra coisa na argumentação, que é no desenvolvimento, e uma outra coisa na conclusão. Isso, gente, é um baita de um problema, porque o que você escreve na introdução, você tem que abordar na argumentação e você tem que solucionar na conclusão. Então, um texto coerente é um texto que você levanta uma tese na introdução, você aprofunda na argumentação e soluciona na conclusão. Por isso que eu apresentei aqui, vou apresentar para vocês aqui, esse mapa mental. Não sei se dá para ver direitinho. Dá para ver aí, gente? Qualquer coisa vocês me falam, tá? Ó, tem aqui introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, um texto coerente é um texto que, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Caiu na proposta do tema lá, racismo. E aí, na introdução, eu estou falando que o racismo é um problema estrutural da sociedade, porque advém da escravização que, digamos, foi a base da formação da sociedade brasileira. Bom, essa é a minha ideia, a minha tese, né? Então, é um problema estrutural. Aí eu chego aqui no argumento 1 e argumento 2 e digo que comprovo que isso é um problema estrutural. Então, vou dar exemplos disso, dados que comprovam que o racismo é estrutural. Então, eu vou trazer o Estado, que antes segregava os espaços, negava direitos civis, direito de votar, negava o direito à educação. Então, eu vou trazer exemplos em que o Estado foi racista mesmo com a população negra. Isso é
fundamentado, estou trazendo fundamento. O Estado fazia isso. Lembra que o Estado também criou uma política de embranquecimento, era transformar o Brasil num país mestiço, mais claro, mais pardo, para não para evitar que o país fosse só de pretos, né? Porque eram pessoas escravizadas. Então, eu vou trazer esses exemplos aqui no desenvolvimento. E esses exemplos são para comprovar que o racismo é estrutural. Aí eu chego na conclusão e eu tenho que propor uma solução para esse racismo estrutural que eu disse lá na introdução. Isso é coerência, isso é sequência lógico-discursiva, isso é progressão temática, isso é coesão. Muitas pessoas não sabem disso, sabem que aquilo que eu digo na introdução, eu tenho que. Gente, tem alguém compartilhando alguma coisa aí? Eu vou mexer na configuração. Peraí. Peraí. É, acho que é o Rodrigo que está. Acho que agora. Rodrigo, você está apresentando aí. Deixa eu ver se eu consigo. Permitir. Gente, o Rodrigo tá aí? Rodrigo. Ô, gente. Eu acho. Rodrigo, você tá compartilhando sua tela aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Rodrigo Ramos. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente, fechar, tá? Senão. Rodrigo. Você tá aí, Rodrigo? Vai ver, Rodrigo. Você tá aqui, Rodrigo, na sala? Pronto, eu vou conseguir substituir. Eu consegui agora, eu acho. Pronto. Então, aquilo que eu digo na introdução, eu tenho que aprofundar na argumentação. Eu tenho que trazer dados que comprovam isso que eu estou dizendo na introdução. E depois eu tenho que solucionar na conclusão, né? Então, isso é um texto que tem sequência lógica discursiva. O que é sequência lógica discursiva? É um texto que tem lógica, porque tem, digamos, uma organização das informações que vão convencer o meu corretor de que aquilo que eu estou dizendo tem comprovação e, ao final, eu ainda apresento uma solução para esse problema, né? Então, o texto todo, ele está, digamos, amarrado, né? Ele está todo interligado. Isso é lógica, isso é coerência. Agora, se eu pego um tema e eu venho com aquele modelo pronto, né? Que muita gente faz isso, né? E que eu abomino, abomino mesmo nas minhas aulas. E ele chega lá sobre o problema, a proposta do tema é o racismo. E a pessoa vem, coloca uma constituição na introdução, mas não tematiza, né, a introdução com aquilo que a banca está propondo, que é o racismo. Aí vem com uma constituição de 88, sem fundamento, assim, né, sobre o tema. E aí, na argumentação, ele coloca Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman nunca falou sobre racismo. Ele vai lá e coloca sobre isso, né? Zygmunt Bauman disse isso. Ou coloca que Thomas Hobbes falou isso e isso sobre racismo. E o Thomas Hobbes nunca falava. Nem o Thomas, nem o
Zygmunt Bauman nunca falaram sobre racismo. Então, essa pessoa está dando, fazendo uma leitura equivocada do tema, porque esses autores nunca falaram sobre esse tema, trataram sobre isso em suas obras. Então, percebam que é complicado você pegar um texto que é um modelo, um repertório pronto, porque ele não vai abordar o tema que a banca está pedindo. Então, você vai acabar fugindo do tema, né? Mesmo com, digamos, com a cola, né? A cola, ela serve ali para pessoa não estudou, está desesperada, vai lá e joga na sorte. Ok, jogou na sorte. Mas um professor, ele não pode. Gente, vocês estão conseguindo falar também? Se quiserem participar, fazer perguntas, vocês podem perguntar, tá? É só vocês mexerem no. Se vocês quiserem perguntar, vocês levantem a mãozinha aqui, aí tem uma mãozinha, aí vocês cliquem nessa mãozinha. Se vocês quiserem falar, vocês mexem no microfone de vocês e pronto. Aí vocês conseguem fazer perguntas, tirar dúvida. Então, aquela pessoa aqui está com um modelo pronto, ele não pensou sobre o tema, ele só veio com um modelo pronto, um repertório, meio que ali engessado, e ele não vai conseguir desenvolver o tema. Então, se ele não desenvolve o tema, ele não progride no tema, né? A progressão temática. E a FGV, por exemplo, ela trabalha na distribuição da pontuação dela, ela trabalha 40% da pontuação da redação da FGV tem a ver com a abordagem do tema, por exemplo, né? Considera a capacidade do candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Então, se você fala sobre Zygmunt Bauman e em racismo, não é argumento conveniente, porque ele não falou sobre isso. Thomas Hobbes também não falou sobre isso. Então, você vai acabar perdendo ponto. E aí, 40% é a progressão textual. Então, o que é isso? É o que eu estava falando, né? Temos que progredir na informação, nas ideias, no repertório, na conclusão. Então, considera a capacidade de candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto, por ele redigido. Lembra que eu falei? Aquilo que eu digo na introdução, eu tenho que argumentar na argumentação, no desenvolvimento, né, no D1, D2, e eu soluciono isso na conclusão. Isso é criar uma ligação, uma coesão, uma coerência entre os parágrafos que compõem o texto, né? E distribuir a questão do tema nesses três tópicos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, 80% da nota é a abordagem do tema correto, abordagem correta, então é usar repertório para aquele tema, e 40% é a coerência do argumento e a progressão com o tema. Então, eu já peguei textos que tem a pessoa tem um vocabulário muito bom, mas ela não progredia na argumentação. Eu digo, olha, sua letra é muito bonita, você tem um vocabulário muito bom, mas não houve progressão temática. Isso, na FGV, é 40% da nota da redação. Então, eu faço esse trabalho bem rigoroso mesmo. Olha, se você não progredir na temática, você vai perder esses 40%. Então, sua nota vai cair muito, né? Então, eu estou ali dizendo, olha, vai por esse caminho, que esse é o caminho que a banca está exigindo. Aí, seleção vocabular, né, que é você conhecer o vocabulário da língua portuguesa, é 5%, e norma culta, né, então você sabe pontuar, muita gente tem dificuldade de colocar ponto final, colocar vírgula onde não deve, acentuar, fazer concordância de número, de gênero, sabe, essas questões eu vou trabalhar também no curso, tá? Por quê? Porque eu percebo que é realmente assim, uma dificuldade, e eu nem digo que essa dificuldade é uma questão pessoal. Sabe? Tipo assim, eu não penso que a pessoa que não aprendeu porque ela foi incompetente, porque ela não estudou certo, porque ela não se esforçou. Não.
Primeira coisa é a escola ainda é um ambiente muito difícil, né? A escola ainda não foi feita para que o aluno vá e se sinta bem. Então, você está ali, você tem 5 aulas, uma atrás da outra, conteúdos que não se interconectam, né? Você tem português, depois você tem matemática, depois você tem geografia, você tem história, e nenhum deles estão dialogando. Nenhuma dessas disciplinas, desses conhecimentos, estão dialogando entre eles. E aí, o que você provoca no ser humano que vai para um lugar todos os dias, de segunda a sexta, acorda às 6 horas da manhã para estar às 7 lá, e aí, do nada, vem lá português, aí, compreensão textual, interpretação textual. O aluno está ali acordando, está começando a entender a matéria, bate sinal, tem matemática. O cara começou a entender o negócio, veio matemática. Ele tem que voltar do zero de novo, para tentar entender aquele negócio ali, um monte de sinal, um monte de número, um monte de letra. Cara, a escola é assim, ela funciona dessa forma. Por ela funcionar dessa forma, eu digo que o nosso programa educacional, ele foi feito para fracassar. Ele foi feito para que as pessoas saiam da escola sem entender mesmo o mundo, sem entender, sem compreender o mundo e entender a realidade. Então, quando as pessoas têm dificuldade para escrever, para ler, para argumentar, para dissertar, eu percebo que não é um problema individual. Eu percebo que é um problema do nosso Estado, nosso sistema educacional, que é ruim. Mas não só o nosso sistema educacional brasileiro, né? O mundo inteiro é assim, o sistema educacional é muito ruim. Então, se você tem uma escola em que as disciplinas, por exemplo, você tem um professor de português, de matemática, de geografia e de história ali junto, explicando um tema, é bem melhor do que você fragmentar tudo, né? Porque a escola parece um Frankenstein, né? Você dá uma aula da parte da cabeça, depois alguém vem aqui dá uma aula sobre a perna, o outro dá aula sobre o pescoço, e aí você fica fragmentando o conhecimento e a realidade ela não é fragmentada. A realidade ela acontece o tempo todo, né? Como assim, digamos que a sociologia, a história, a filosofia, a geografia, a matemática, o português estão o tempo todo acontecendo no nosso cotidiano. E não está fragmentado, né? E aí, se você tem professores ali que estão tratando, por exemplo, do racismo, e aí vem um professor de geografia que fala que isso é uma questão geográfica, né? Uma questão de continentes, né? Continentes europeus colonizaram continentes do sul global, né? E ele vai explicando, professor de geografia. E a professora sei lá, professora de português vai trazer textos em que aquela carta de Pero Vaz de Caminha, sabe? E vai dizer, olha só, como que os europeus enxergavam os povos do sul. Olha que interessante. E isso é transdisciplinaridade, né? Essa deveria ser a nossa aula, né? Essa nossa escola. Aí vem o professor de matemática e diz, olha, milhões de negros e povos nativos morreram. Então, 70% da população, aí você faz os cálculos. Ensina as pessoas a fazer o cálculo ali. 70% dessa população foi dizimada durante a colonização. Aí vem a professor de história e diz, olha, isso a gente pode chamar de genocídio. Isso aí, o período da colonização dentro do Brasil, que funda uma sociedade violenta, racista, autoritária. Então, percebam, 4 disciplinas trabalhando junto, conhecimento interligado, e a pessoa entendendo o mundo em que ela vive. Esse seria o ideal, sabe, de educação, de produção de conhecimento, mas a gente tem um sistema que fragmenta o conhecimento em disciplinas, em partes, e depois você não consegue formar o todo, né? Dizer assim, isso tem a ver com aquilo que o professor disse, isso tem a ver com aquilo que aquela outra professora disse. Então, você não faz isso. Aí as pessoas saem de lá da escola, primeiro, achando a escola muito chata, odiando a escola, odiando estudar, e nada para elas fazem sentido, né? E aí fica difícil depois você passar no concurso, porque você não aprendeu, o conhecimento ele não é fragmentado, e aí você pode também ter um problema de concentração, um problema para memorizar coisas, e aí a escola não deu conta de ensinar isso. O pai e a mãe, às vezes, não têm condições de pagar um professor particular, ou de levar o filho no médico para saber se o filho tem algum transtorno de atenção, de hiperatividade, ou tem transtorno de autismo, que hoje, né, é a nossa realidade.
Então, você vai para a vida todo despreparado, e aí você vai, faz uma prova no concurso, reprova, você faz outra prova, reprova, e você não sabe por quê. Aí você fica achando que é você, né? Eu sou eu, sou eu. Muitas vezes não. Muitas vezes é nosso sistema educacional ruim, é a classe em que a gente veio também não deu suporte, não tinha como ter suporte, mas eu acho que nunca é tarde para a gente recuperar alguma coisa e projetar um futuro diferente, né? Então, na minha primeira aula, eu vou trabalhar essa questão da lógica, da sequência, do discurso e do tema, né? Trabalhar com vocês a diferença entre senso comum e argumento, né? Senso comum é uma opinião que não é formada em base científica, com base histórica, né? Opinião pessoal é uma coisa, argumento é uma opinião embasada. Então, nas minhas aulas eu vou explicar o que é, quais são as diferenças, né, que a gente encontra na pessoa que tem opinião e a pessoa que tem argumento, né? Então, é muito interessante saber que argumentar, que é digamos que é uma das funções do texto dissertativo argumentativo, tem como método a comprovação. Você tem que comprovar aquilo que você está dizendo. Você tem que trazer um exemplo, trazer um dado estatístico, trazer uma pesquisa, trazer uma citação de algum filósofo que trabalhou a temática, não de maneira aleatória. Então, saber que o texto dissertativo argumentativo é um texto que tem um cunho científico, ou seja, ele trabalha com fatos, com dados históricos, né? Com opinião de especialistas da área, do tema, para que você não caia no preconceito, no senso comum, que às vezes está ali cheio de preconceitos. E a ciência tem que combater os preconceitos, né? Na semana 2, eu vou trabalhar essa questão da coesão, da coerência, como sistematizar a ideia do começo ao fim, né? Aí eu exponho também alguns textos em que eu trabalhei com alguns alunos, sem colocar o nome, né, da pessoa, em que o texto está incoerente, mesmo que esteja com vocabulário muito robusto, mas eu coloco, ó, está incoerente aqui, aqui, e essa pessoa vai acabar perdendo ponto por causa disso. E ela não vai ser classificada, né? E aí eu coloco também a importância da construção dessa lógica, né? Aquilo que eu digo na introdução, eu tenho que desenvolver, eu tenho que solucionar. Então, eu vou colocando em semanas, cada semana eu vou dar uma aula explicando a importância de cada parte ou de cada função do texto dissertativo argumentativo, que é um texto com a função de convencer um leitor que, nesse caso, é um corretor, e é um corretor que tem graduação, que tem mestrado, tem doutorado. 40% da formação dos corretores de redação da Sebrasp tem doutorado. Vocês têm noção disso? E muita gente acha que vai enganar a pessoa, colocando o modelo pronto. Então, 40% tem doutorado da Sebrasp, e os outros 60% têm mestrado. Na FGV, você tem que ter mestrado e tem que fazer um cursinho que a própria FGV aplica para você entrar. Então, assim, o seu corretor é uma pessoa que estudou, que escreveu artigos científicos, então ele sabe fazer uma leitura qualitativa. Então, não caia nessa ideia de, eu vou colocar Zygmunt Bauman aqui, vou colocar Thomas Hobbes e vai dar tudo certo. Não, não façam isso. Isso não vai ajudar vocês, isso vai ser prejudicial para vocês e para a nota de vocês. Então, eu vou trabalhar em cada semana essas questões do texto, que em muitas aulas eu percebo que muitos cursinhos as pessoas não trabalham com calma, digamos assim, né, com mais exemplos, a diferença das coisas, né? Como criar uma introdução, por exemplo, eu posso criar uma introdução conceituando, problematizando e apresentando a tese. Mas eu posso também criar uma introdução contextualizando e apresentando a tese. Eu posso apresentar até 2 teses no meu texto dissertativo argumentativo, né? Aí eu trabalho no D1 a tese 1 e trabalho no D2 a tese 2. E na conclusão eu soluciono as 2 teses que eu levantei e argumentei. Então, o texto é totalmente assim, amarradinho, né? Vocês querem que eu traga algum texto aqui que esteja assim? Que geralmente eu escrevo
o texto, eu trabalho com meus alunos, uma proposta, aí eu escrevo, e depois eu digo, olha, isso aqui é uma sequência lógico-discursiva, a solução aqui, na conclusão, é a mesma solução que tem a ver com a introdução, né, que é a solução daquilo que eu levantei como problemática. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir para vocês, aí, de repente, ajuda vocês a pegar uma proposta aqui da FGV, talvez fica melhor para ilustrar, né? Uma prova de 2014. Alguém aqui já fez prova na FGV, gente? Pela banca, né? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu aumentar. Ó, olha aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Dessa proposta. Ó, 2014, aí tem uma tirinha, né? Toda tirinha, gente, vem com uma crítica social, tá? Toda tirinha. Então, pensem sempre nisso. E aqui, nessa tirinha, tem um personagem e que ele está dizendo o seguinte, né? Eu vou ler para vocês. Meu laptop tem 8 GB de memória. No meu smartphone, posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive, sem contar com as 10 mil músicas no meu iPod. Aí a moça que está ouvindo tudo isso, pergunta para ele, apontando para o cérebro dele, né? A cabeça dele. E aqui, quanto cabe? Aí ele coloca bem assim, ele fala, né? Umas 3 ideias mequetrefes no máximo. E olhe lá. Então, percebam, a banca está trazendo uma charge que possui uma crítica. Isso é interpretação textual, né? Tem uma crítica. O cara está ali falando, se gabando, né? Que ele tem um celular que faz isso, um iPod, que não sei o quê, que não sei o que, não sei o quê. Ou seja, os aparelhos armazenam, transportam informações, ou seja, conhecimentos, arte, tudo. Mas o cérebro dessa pessoa, como que está? Será que ele está absorvendo esse conhecimento? Será que ele está transportando conhecimento na consciência dele, na memória dele? O que ele está se alimentando todo dia? É de aparelhos que pensam por ele? É o chat GPT que pensa por ele? Enfim, é a rede social que mostra para ele o que ele vai assistir? Ou ele tem ideia própria? Ou ele tem conhecimento das coisas? Então, é uma crítica, né? O dicionário de Oxford, acho que não sei se é da Inglaterra, gente, não sei, agora não sei. Selecionou o termo brain rot, esse termo aqui significa cérebro podre. Brain rot, foi a palavra do ano, né? Do dicionário de Oxford, e diz assim, esse é o termo mais procurado em 2024, que significa que as pessoas, por utilizarem demais as redes sociais, elas estão perdendo a capacidade de compreender as coisas, perdendo mesmo a capacidade de compreender as coisas. Obviamente, se você não compreende alguma coisa, você não consegue interpretar. Aí você vai definhando o seu aparelho cognitivo. Então, você tem dificuldade de concentração, você tem dificuldade para ler, enfim, uma página, 2 páginas de um texto, você tem dificuldade ou tem preguiça de pesquisar, porque você acha que tudo tem que ser rápido, e isso tem trazido diversos problemas dentro da escola e fora da escola. Então, as pessoas estão acostumadas a transportar conhecimento, mas elas mesmas não estão buscando o conhecimento que elas deixam as máquinas para, digamos, trazer para elas. Ou seja, em vez de eu ler um livro, eu vou lá, pesquiso a resenha do livro, vou lá, vejo um vídeo no YouTube e não leio o livro. E vou lá fazer a prova. Então, as pessoas estão deixando de obter conhecimento para ter tudo pronto. Isso tem sido um grande problema. E as bancas estão ficando cada vez mais exigentes na redação por conta disso. As pessoas não estão pensando sobre o tema,
não estão trazendo repertório coerente com o tema, e aí o INEP, por exemplo, já está tirando ponto de quem vai para o dia da prova da discursiva, escrever a redação e leva o modelo pronto, o INEP está tirando ponto, os corretores, né, do INEP, e a FGV também está tirando ponto, a Sebrae você nem consegue fazer modelo pronto porque ela tem estrutura que impede isso. Então, assim, se você não está estudando redação, provavelmente você vai ter algum problema aí. Então, é bom estudar, é bom saber compreender os textos motivadores, porque os textos motivadores, eles são ideias que a banca está trazendo para você argumentar. Então, a banca está te dando uma dica ali, olha, é por aqui que você vai, e é por aqui que você tem que seguir, porque é isso que a gente está esperando de você. E aí a proposta falava sobre a questão da tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico da sociedade, e se, enfim, a banca trouxe um contexto, né, que o desenvolvimento tecnológico não tem uma unanimidade positiva. Tem gente que critica, tem gente que fala bem, e tem escolas que já proibiram celulares em salas de aula, e a banca pergunta, qual é o seu... Você concorda com essas afirmativas? Explique suas opiniões a respeito, né? E aí você vem trazer uma introdução, contextualizando, apresentando a tese, ou conceituando, ou problematizando e apresentando a tese, e vai escrevendo, né? D1, D2, conclusão. Mas tudo que você trazer aqui na introdução, você vai ter que trazer aqui no D1, no D2, e depois solucionar. Aí eu criei uma proposta não, né? Criei um texto, e que eu digo, ó, a sociedade pós-moderna, caracterizada pela globalização, aí eu faço uma contextualização, e digo que, embora a tecnologia tenha promovido ações, inovações benéficas, ela também trouxe consigo desafios e contradições, e merece uma análise cuidadosa. Então, a minha tese é essa. Ela trouxe desafios, ela trouxe problemas que a gente precisa resolver. E aí eu coloco aqui os problemas. Eu tenho um argumento aqui, eu trago, um dos problemas que o uso excessivo das redes sociais tem causado. Depois eu coloco, uso um, um livro, uma pesquisa que fala sobre a questão dos transtornos mentais causados pelas redes sociais, né? A questão do vício, da ansiedade, do isolamento. E aí depois eu trago uma solução para essas problemáticas. Ainda trago ainda um argumento extra, porque eu estava pesquisando, né? Eu achei interessante. Aí eu trago aqui uma solução para essas problemáticas. Os meus textos eles são um pouco grandes, porque eles são feitos para meus alunos não só entender a estrutura, mas também adquirirem repertório. Eu estou sempre trabalhando repertório com eles. Porque repertório, para mim, na minha avaliação pessoal, é 70% da qualidade da redação. Ou seja, se você sabe o que você está falando, a banca vai adorar, ela vai amar que você esteja falando de maneira apropriada daquele tema, e ela vai te dar uma boa nota. Já vi casos de bancas, e até do INEP, ignorarem erros de concordância, pontuação, acentuação, porque o texto estava coerente, o texto estava muito bem argumentado. E aí o corretor não descontou ponto, e a pessoa tirou nota máxima. Então, pensem, né? Repertório é a alma do texto. O conhecimento, né? A saber fundamentar aquilo que você está dizendo é fundamental para a qualidade, para a avaliação do corretor. Senão, o seu texto vai ficar incoerente, sem lógica, sem discurso, assim, com um discurso incoerente, sem uma progressão temática, né? Então, imagine que eu estou falando de tecnologia e sociedade, e do nada eu começo a falar aqui sobre, sei lá, eu falo sobre taxação das grandes fortunas. Vai fugir, né? E uma coisa não tem a ver com a outra, mas tem gente que vai cair nessa, sabe? Então, nas aulas do curso, eu vou trabalhar com calma. Tem sim, Sara.
Tem sim. Eu vou ver aqui se eu consigo abrir para vocês o link do grupo. Eu fechei ele, que as pessoas têm reclamado, né, que o pessoal vendendo. Eu não ligo não, sabe? Mas o pessoal reclamou. Mas qualquer coisa, vocês me procurem nesse telefone, vocês podem depois me procurar lá que eu mando para vocês. Então, no curso, eu vou trabalhar com vocês tanto a estrutura do texto, quanto a questão do repertório, e como usar esse repertório de maneira organizada, coerente, de maneira que você esteja progredindo com essas informações, e também vou ensinar vocês a como concluir. Ou seja, eu vou pegar um texto aqui, não tem nome, tá? Mas só para vocês terem uma noção da dificuldade que as pessoas têm. E pessoas que têm curso superior, tá? Mas têm dificuldade. De nada, sabe? E aí no curso eu quero trabalhar a dificuldade das pessoas para que eu acho que em 6 meses é um tempo significativo, né? É um tempo, digamos, bom para a pessoa conseguir evoluir, tirar dúvida, sabe, com calma, sem pressa, sem correria, para que ela possa ir percebendo ela mesma, né, o avanço dela, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um texto que eu corrigi ontem. Eu vou apagar aqui o nome da pessoa, né? Vou parar a apresentação aqui para expor esse texto aqui para mostrar para vocês que a conclusão ela não é simples, né? Muita gente tem muita dificuldade. Eu acho que a conclusão é eu acho que é uma das mais difíceis. Ah, vocês estão vendo aqui, ó, Guy Debord, tem Zygmunt Bauman. Olha só, ó, aqui é a introdução. A pessoa introduziu muito bem o tema, tá? E aí, na argumentação, ela não trouxe nenhum dado que comprovasse a ideia. Ela trouxe dois filósofos que não, digamos, não disse nada sobre isso que ela está querendo na ideia central do texto dela. Por exemplo, o tema era persuasão e coação, né? E aí a pessoa trouxe a ideia da publicidade como uma persuasão, ou seja, a persuasão é diferente do convencimento. O convencimento é quando a pessoa é convencida de que ela pensou alguma coisa errada e ela concorda e você conseguiu mudar a mentalidade dela. Mas a persuasão é quando a pessoa consegue fazer aquilo que você acha que é melhor. Então, você consegue fazer a pessoa agir com base naquilo que você disse. Então, comprar alguma coisa que você não tem necessidade, prova que a publicidade conseguiu te persuadir, por exemplo. Conseguiu fazer com que você acreditasse que era muito necessário ter aquela bolsa, ter aquele sapato, ter aquela roupa, sabe? Então, a propaganda te persuadiu. Ela meio que te convenceu de que você não poderia viver sem aquela bolsa. Isso se chama persuasão. E o convencimento é diferente. O convencimento é, eu acho que realmente preciso daquela bolsa, mas agora eu não vou comprar, não. Entende? Isso é convencimento. Mas se eu digo assim, eu não posso ficar sem essa bolsa, eu preciso comprar ela, eu fui persuadido. Mas ela trouxe Zygmunt Bauman e Guy Debord, que não falou sobre isso. Falou de maneira indireta, né? E o Bauman fala de sociedade líquida, mas não tem a ver com a publicidade. Guy Debord fala da sociedade do espetáculo, que tem a ver com a publicidade, mas ele não fala da publicidade, ele fala da sociedade que é administrada pela imagem, pela propaganda, porém, ela não traz nenhuma, nenhuma fala, nenhum conceito que ele trabalhou na tese dele. Ela só cita ele de maneira artificial. Isso não progride a temática dela, não progride a tese dela. Então, a banca vai olhar e vai dizer, que bonitinho, você escreveu bem, mas você não progrediu. Então, ela vai perder ponto, né? E aí, ela chega no segundo
argumento e traz a mesma ideia que ela colocou no argumento 1, né? Aí eu digo, essa ideia já foi abordada no primeiro parágrafo, isto é, não está havendo uma progressão temática em seu texto. E aí tem informações que a gente não pode deixar de colocar fonte. Por exemplo, ela disse que a negligência é o que a gente, sobre aquilo que a gente tem sobre nós, ou seja, a falta de consciência pode nos levar à depressão e à morte. Eu falei, opa, essa informação é muito pesada, tem que ter fonte, né? Isso é uma informação muito séria. Então, tem que ter fonte, e você tem que progredir na temática. Se num argumento você disse uma coisa, no outro argumento você vai trazer uma outra ideia, uma outra informação, para reforçar a ideia anterior. Senão você não progride. Daí a banca vai descontar ponto. Na FGV, a progressão temática é 40% da nota. Então, é muita coisa. E aí, chega na solução, ela colocou assim, infere-se, por conseguinte, a necessidade de demonstrar ao indivíduo a sua capacidade de autocontrole e autodecisão, a fim de garantir a sua autonomia. E aí, isso aqui, em amarelo, que eu coloquei. Depois ela colocou, contrário for, as pessoas estarão fadadas ao descontentamento e aos desejos de outrem. Essa foi a conclusão dela. Aí eu disse, ó, a conclusão tem que ser algo pensado no coletivo de forma estrutural, que garante que o benefício será social, será para todos. Para isso, os agentes sociais são necessários, por exemplo, o Estado, né? ONGs, empresas privadas, enfim. Então, a solução ela tem que ser pensada de maneira coletiva, social, e de maneira que possa ser efetuada, de maneira concreta. Então, não é um delírio, não é um sonho, tem que ser algo que possa ser efetivado, né? Então, você tem que usar um agente social, uma ação interventora que esse agente social vai executar, o meio pela qual ela vai executar, esse agente social vai executar essa ação, e a finalidade dessa ação. Aí tem também, né, você pode sintetizar aquilo que você escreveu na argumentação, no início da conclusão, e pode fechar o texto com uma ideia que vá ao encontro digamos, da sua introdução, né? Ou seja, você pode finalizar o texto com uma ideia, né, para resumir aquilo que você quer dizer com aquela solução, e você pode iniciar também a sua conclusão com uma síntese daquilo que você estava argumentando. Então, pensa que não é tão simples assim, né? Escrever um texto dissertativo argumentativo é mais complicado, mas também não é impossível, né? Então, se você se esforça, você consegue aprender, mas você tem que querer também, né? E aí, por isso que no meu curso vai ser 6 meses, né? Vai durar esse tempo. Eu quero que as pessoas tenham tempo para poder pensar, para poder, enfim, treinar, né? A escrita, porque eu peço a pessoa para reescrever o texto, e ela me devolve. É como se fosse um TCC, né? No TCC a gente faz isso, né? E aí eu ajudo a pessoa primeiro a escrever uma introdução, aí todo mundo vai escrever uma introdução, e eu vou corrigir. Depois todo mundo vai aprender a argumentar, aí vai, né, criar um argumento, aí eu vou corrigir, vou trabalhar isso na aula. Depois eu vou ensinar vocês a concluir um texto dissertativo, ou seja, escrever uma conclusão. Então, vocês vão aprender por partes, não vão aprender tudo ao mesmo tempo, porque eu vejo que as pessoas têm dificuldade. Então, primeiro vocês vão aprender a introduzir. Está com dificuldade? Vamos trabalhar de novo essa dificuldade até vocês aprenderem a introduzir a ideia. Depois a argumentação, depois a conclusão. Não tudo de uma vez. Então, e aí, depois a gente começa as propostas de texto com as bancas, né? Então, vou trabalhar FGV, vou trabalhar a Sebrasp, vou trabalhar FCC, vou trabalhar IDECAM, vou trabalhar IDECAP, e se der tempo, né, a gente vai trabalhando as outras, né? A CESGRAN Rio, a OCP, a IBFC, e depois a gente encerra, né? E nas aulas vou estar sempre corrigindo os erros mais cometidos, né? E dando esse esclarecimento, ó, aqui você tem que prestar mais atenção, né? A banca vai puxar a orelha de vocês. Então, assim, é um curso completo, com repertório, com detalhamento das coisas, com calma. Ele está no valor de R$ 300, não está caro, tá, gente? Eu sei que
curso mesmo está aí 500, 600, mas serão 6 meses, então dividir 300 por 6 dá R$ 50 por mês. R$ 50 por mês, vocês vão ter 4 aulas no mês e vão pagar R$ 50. Aí vocês podem perguntar, né? Ah, mas posso dividir no cartão? Pode dividir no cartão. Pode dividir quantas vezes você quiser, né? Se o cartão permitir 12, 24, pode dividir, né? Mas eu acho que o cartão vai cobrar juros, né? Ou o aplicativo vai cobrar juros, não sei. Mas vocês podem dividir quantas vezes vocês quiserem. É, posso pagar em 2 vezes, professor? Posso te dar 150 agora? 150 depois? Pode também. Eu vou abrir algumas exceções, tá? Mas a ideia é que a gente comece em fevereiro, que a gente comece a melhorar essa qualidade textual, para que vocês percam o medo de fazer redação, né? Eu tive um aluno que em 2 meses, ele melhorou muito, e ele, sei lá, ele saltou 1.700 posições na classificação do concurso que ele fez. 1.700 posições. Ele ultrapassou 1.700 pessoas depois de estudar comigo 2 meses. E ele fez o curso individual, tá? Ele não fez o curso em turma, não. Mas eu tive um outro colega também que ele teve 2 aulas comigo de português e ele passou em primeiro lugar de um concurso federal, aqui no Nordeste, no Norte do país. E aí eu fico muito feliz. Eu tive um aluno também que, em 2 horas de aula, eu estava ajudando ele a fazer redação, uma redação que estava concorrendo ao prêmio de redação do Senado. Ele ficou em segundo lugar. Então, assim, eu deixo o meu aluno todo preparadinho, sabe? É só ele pegar ali e trabalhar um pouquinho, ele consegue, sabe? E, bom, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Fiquem à vontade aí, tá? Se vocês quiserem, façam suas perguntas. Eu gosto de turma que participa, que fala mesmo, porque o professor gosta de dar aula, né? E para dar aula a gente tem que dialogar, né? A gente tem que compartilhar. Então, quem tiver interesse, pode reservar já, né, a sua vaga no curso. Já estou fazendo matrícula e vocês vão ter acesso a uma sala virtual. Eu vou mostrar para vocês essa sala. Deixa eu mostrar aqui. Que tem aulas extras, tem aulas de outros professores, que eu também acho interessante. Vou mostrar para vocês, tá? Essa sala virtual. E nessa sala virtual, vocês também vocês vão encontrar colunas de pessoas, de intelectuais que estão pensando questões atuais do Brasil, que é para vocês criarem repertório, né? Então, ó, aqui tem uma live que eu fiz com a Ingrid, que é uma colega minha, falando sobre redação. Vocês vão ter acesso a essas aulas, tá? Que no YouTube não tem, nem todas as aulas que eu dou, eu deixo aberto a público no YouTube. Mas os pagantes têm acesso a essas aulas extras, né? Que eu já ministrei. Então, quem paga o meu curso tem acesso às aulas extras, tem acesso a dicas, por exemplo, aqui tem um link de uma professora também, que ela trabalha com redação. Aqui tem dicas de construção sintática, aula de repertório, ó, outra aula de repertório. Aqui a temática é segurança pública, perfil do preso e o sistema carcerário brasileiro. E eu falo sobre tudo, tá? Educação e ressocialização do detento, tem educação e inteligência artificial. Aqui tem aula sobre as provas da Sebrasp, FGV, tem tudo. Isso aqui tudo é aula. No YouTube não tem todas essas aulas, tá? Aqui tem tema da educação, tem tema da segurança, tem tema. Ih, tem tema pra caramba, gente. Então, tem muita coisa. É muito legal. Eu gosto, assim, sabe? Aí tem a aula dessa professora que eu gosto, mas ela às vezes fala umas besteiras, né? E eu não coloco todas, né? Tem esse cara também que eu acho que ele é bom. Tem um Drive que vocês podem baixar um monte de arquivo para vocês estudarem. Deixa eu procurar aqui.
esse drive. A internet está maravilhosa hoje, né, gente? Vocês estão vendo. Aqui, ó, materiais de estudos. Aí vocês vão abrir esse drive e vocês vão baixar os arquivos que vocês quiserem para estudar. Então, vocês vieram aqui, ó. Esse aqui é um material que eu usei em 2020 com os alunos. Introdução, por exemplo, vocês vão abrir a pasta. Aí tem aqui dicas de como criar uma introdução. Como é que eu saio aqui, gente? Desenvolvimento. Vocês vão poder baixar isso aqui, gratuitamente, tá? Os materiais que eu crio, eu vou colocando aqui. Tem apostilas de redação, que você pode também, ó, baixar aqui. Bastante material. E aí, vocês vão ter material extra, aula extra, enfim, vocês vão ter... Às vezes eu vou fazer uma aula para vocês tirarem dúvidas, enfim, gente. Vou corrigir os textos, obviamente. Então, vocês vão ser bem mimados, se entrarem para o curso. E eu faço questão, assim, de corrigir o texto individual, faço a correção coletiva, mas eu faço aquela correção individual e mando para o aluno, sabe? Para ele começar a reescrever e melhorar, né? Bom, é isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? Depois eu vou disponibilizar isso aqui no YouTube, mas quem quiser aproveitar, aproveita. Agradeço aqui a participação de vocês, né? Porque nem todo mundo consegue, às vezes, né? Ter um tempinho, né? Para participar ou de uma aula, ou de qualquer evento, né? Mesmo que virtual. E eu espero que vocês, né? Façam a matrícula. Eu acho que as aulas vão ser de muita utilidade para vocês destravarem esse medo, né, que a prova discursiva causa. E aí eu tenho hoje um aluno, por exemplo, que é o Gustavo, que ultrapassou 1.700 pessoas, ele tinha dificuldade de escrever, de ler, e hoje ele lê, escreve, faz tudo, faz muita coisa. Ele fala, puxa, eu não sabia que eu gostava. Pois é só a gente adquirir autoestima. Quando a gente tem autoestima, a gente faz qualquer coisa. E nada é impossível, né? Então, a ideia é trazer autoestima para vocês durante o curso, né? Para que vocês acreditem que vocês são capazes, né? E óbvio que o professor, qualquer professor, tem que, de nada além da aula, qualquer professor que tenha empatia, ele quer ver o seu aluno acreditando na potência que ele enxerga no aluno, né? Eu enxergo muita potência em muitos alunos, e eu fico assim, quando eu olho o aluno se colocando para baixo, eu falo, cara, não é assim não. Você tem potencialidade, você tem capacidade de passar, mas não desiste. Eu sei que é difícil, mas eu fico assim, ó, se você enxergasse o que eu enxergo em você, você não desistiria, você não pararia de estudar. Mas eu também entendo a realidade das pessoas, a realidade é bem complicada, é bem difícil, mas tenta dar um jeitinho. Eu coloquei o curso 6 meses para isso mesmo, para as pessoas não se atropelarem, não ficarem, digamos, né, atarefadas demais. Então, é uma aula por semana. Ah, não deu para assistir a aula durante a semana? Assiste no final de semana. Aí, pronto. 1 hora do final de semana, você já conseguiu fazer a aula. Então, não vai ser puxado, né? Já está ali, né? Já fez a comida, já fez tudo isso aqui. 1 horinha antes de dormir, assiste a aula, pronto. Na semana que vem tem outra aula. Aí você não vai ficar atarefada, cheia de coisa, sabe? Eu sei que a maioria dos meus alunos acho que são mulheres, a maioria. Então, eu sei que vocês têm cuidado do filho, cuidar da casa, isso é estressante, é cansativo. Então, a ideia é essa, assim, é fazer com que vocês, aos poucos, vão ali construindo ali o conhecimento, adquirindo o domínio do gênero dissertativo argumentativo e vá fazer qualquer prova sem medo. A não ser assim, né? Que tem que estudar um tema, você estuda um tema, mas saber introduzir, desenvolver e concluir, vocês vão saber e vão tirar qualquer coisa, qualquer banca aí de có salteado, porque
a questão, se for só o tema, vocês só vão ler sobre a proposta dos temas e tal, mas vocês vão aproveitar até a informação que já estão ali nas questões objetivas e vão se dar bem. Então, ei, linda aula, pode falar. Ei, boa tarde. Quando você falou que a maioria das pessoas que faz o concurso, a maioria que estão ali não estudam, infelizmente eu estou entre as maioria. E é incrível, porque às vezes eu vou fazer um determinado concurso, eu olho se vai ter redação, porque se tiver redação, eu não vou nem tentar. Porque sem a redação ainda há uma chance, a gente joga na sorte. Com a redação é impossível. Então, tipo assim, eu tô vendo que isso é impossível a gente conseguir chegar em algum lugar. Então, esse ano eu quero ser diferente. E eu tô gostando dos seus cursos, então agradeço demais aí por você compartilhar com a gente. Eu quero sim fazer esse curso e com as bênçãos de Deus esse ano vai ser diferente. É isso, Lindava. Quando a gente coloca uma meta para nossa vida, muitas coisas vão acontecer e vão ser difíceis de lidar, né? Eu fiz meu curso no IFES lá em 6 anos. O curso era 3 anos e meio. Mas eu trabalhava muito, estudava outras coisas, fazia outras coisas, pesquisava, fazia um monte de coisa. Aí eu decidi estudar um pouco menos as minhas disciplinas na faculdade para dar conta das outras coisas com qualidade. Aí eu demorei mais. Mas pensa nos 6 anos que foram muito difíceis, foram muito difíceis. Eu quis desistir várias vezes, sabe, assim, não estava aguentando mais o cansaço, o estresse. Mas, assim, hoje eu posso trabalhar com uma coisa que eu gosto. Então, eu digo que isso compensou. Mas, muitas vezes, a força vem da gente, sabe? Assim, nosso objetivo final é ter uma qualidade de vida, né? É fazer aquilo que a gente faz, é trabalhar com prazer, com aquilo que a gente gosta. Isso é qualidade de vida, né? Isso dá vontade de fazer as coisas. E quando a gente faz aquilo que a gente não gosta, a gente tem que acordar cedo, a gente no domingo à noite, a gente já começa a ficar ansioso, começa a ficar meio deprimido. E eu acho que não, acho que a vida é para a gente ser feliz, fazer o que a gente gosta e correr atrás dos nossos sonhos, né? Seja passando concurso, seja fazer uma faculdade, seja, sei lá, ser mãe, ser professor, seja, sei lá. Mas para isso a gente vai ter que sacrificar alguma coisa, mas a gente sabe da nossa potencialidade, da nossa capacidade, a gente não desiste. Não desiste. E a gente também não deixa que ninguém também atrapalhe. Muitas pessoas tentaram atrapalhar, mas eu sabia do meu potencial, eu queria aquilo, e ninguém tirou aquilo da minha cabeça, como também não tira muitas coisas da minha cabeça, porque as pessoas muitas vezes vão dizer, não, mas agora está mais difícil, agora está mais... As pessoas vão projetar o medo delas em você, para tentar fazer com que você desista. E você vai driblar isso, sabe? Você vai pensar, não, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, é isso que eu quero, eu sei que eu vou ser melhor assim, vou ser mais feliz assim, e você não vai desistir da sua felicidade, né? Quando você desiste, o outro também já desistiu, mas você não precisa, né? Verdade, então, eu tenho acompanhado há pouco tempo o seu trabalho, tenho gostado muito, você tem servido assim, de inspiração e estamos firmes aí, que eu creio de verdade que esse ano eu possa ser diferente. É igual você falou, há muitas limitações, né? A gente, igual no meu caso, que sou mãe, então isso tudo dificulta para a gente dedicar. Mas eu acho que o estudo é uma atividade física. O complicado é você começar e encontrar ali o eixo. Depois que você encontra, eu acho que põe a gosto e quer continuar. E olha só, gente, eu tento facilitar a questão do pagamento, tá? Dos valores. Vocês me procurem, qualquer coisa. Me procurem mesmo, assim. Eu não sou uma pessoa muito chata, não. Ainda mais quando são várias mulheres que estão estudando. Então, hoje as mulheres estudam mais e trabalham mais que os homens. Então, é uma população que trabalha para caramba, estuda para caramba, está sempre ali dando conta de tudo. E eu acho que a minha tarefa enquanto professor é entender que a sociedade ela é desigual com as mulheres ainda. Então, se eu puder ser um caminho para facilitar a vida, de fazer com que vocês cheguem a algum lugar melhor, eu vou facilitar também, tá? Até dou desconto, tá? Para quem é mulher, por conta disso, né? Porque eu sei que a vida é mais difícil para as mulheres. Então, o curso é 300, paga 250, entendeu? Porque é uma maneira de eu colocar a minha empatia
pelas mulheres. Eu tenho uma mãe, né, gente? Eu tenho uma sobrinha, mulher. Então, eu sei como que a vida é difícil para as mulheres. Eu sei o quanto é difícil. Minha mãe passou por poucas e boas com meu pai. Mas, então, assim, eu dou desconto para as mulheres. Principalmente para quem é mulher e é mãe. Porque eu acho que vocês merecem essa oportunidade. E eu quero muito ver muitas mulheres melhorando de vida, conquistando liberdade, felicidade, não tendo que depender de ninguém, tendo sua vida, criando seus filhos do jeito que acha melhor, sem ficar com o homem perturbando, né, do lado, e liberdade financeira, né, porque você não precisa ficar refém do orçamento do outro, né. Então é isso, assim. Obrigado pela participação. Podem me procurar. Vocês que são mulheres, têm filhos, podem contar com a minha compaixão, tá? Que se eu puder fazer qualquer coisa, eu faço. E eu acho que a minha tarefa enquanto professor, educador, é enxergar o aluno na sua multiplicidade, né? Na sua dimensão histórica, social, política. E as mulheres são as que mais sofrem nesse país. E eu tô com vocês, não tô... ninguém solta a mão de ninguém, né, cara? Então é isso. Vou encerrar essa aula, essa apresentação. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar, tá? Se você for negro também, eu dou um desconto. Se for preto, eu dou desconto também. E empatia, né? Empatia, gera bem-estar social, gera felicidade, gera democracia, gera... Eu não sei, né? Eu acho que tudo é isso. A empatia gera muita coisa. Então, o mundo só tem a ganhar com a empatia. Então, obrigado aí pela atenção. Vou fazer minha caminhada agora com o dog, depois vou estudar. E espero vocês nas próximas lives, nas próximas aulas, e espero vocês no curso também, tá? Então, um abraço aí, Lindava. Obrigado pela participação. E esse ano vai ser diferente, tá, gente? Vai ser diferente. Se Deus Em Deus. quiser. Vocês querem. E Deus também. Tchau, tchau, professor. Obrigada. Tchau. Bom descanso, hein?